Você já sentiu que o seu dinheiro está acabando mais rápido? Ou mesmo que aqueles R$ 100 que há pouco tempo atrás você ia no mercado e comprava um carrinho lotado de coisas, hoje se resumem a 3 ou 4 sacolas? O IPCA, que é o nosso índice de inflação oficial do Brasil, ele é um índice vital para você acompanhar a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Mas você sabia que ele não conta tudo? Nesse vídeo, a gente vai entender um pouco sobre os custos invisíveis que o índice oficial de inflação não conta. A inflação que você sente é a sua inflação pessoal. E ela, na maioria das vezes, ela é maior do que a inflação oficial. Mas como assim? Talvez você tenha chegado aqui de paraquedas nesse vídeo e não sabe ao certo o que significa o IPCA. O IPCA é a média de preços para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos de alguns itens que compõem uma cesta de produtos e serviços. O problema é que a sua cesta de produtos, ela nem sempre representa essa média. Se você gasta mais, por exemplo, com a educação dos seus filhos, ou mesmo um plano de saúde, a sua inflação ela pode ser diferente de quem gasta com outros tipos de serviço. E vale destacar ainda que a discrepância ela pode ser muito maior se a gente for considerar um ambiente de crise dentro da economia. E isso pode acabar levando a reajustes ainda mais severos. Mas esses reajustes, eles podem ir, inclusive, além do preço. Mas como assim, se a inflação ela é medida pelo preço? O primeiro custo invisível que a gente tem que observar é o chamado shrinkflation. Parece um nome difícil, mas na verdade ele é muito simples de você entender quando você vai no mercado, por exemplo. Porque esse tipo de custo diz respeito a produtos que mudam a gramatura, né? Então ele fica mais leve, mas ele continua sendo vendido pelo mesmo preço. Isso é o caso clássico de uma barra de chocolate, que eu vou deixar aí na tela para vocês observarem. Como vocês puderam ver aí na imagem, a barra de chocolate, inicialmente com 150 gramas, ela foi reduzida em 60% até os 90 gramas de hoje, e o preço ele praticamente não se alterou. Isso é um caso muito clássico de shrinkflation. Mas isso muitas vezes a gente não leva em consideração no índice de inflação, porque o IPCA ele mede justamente o preço e não a gramatura dos itens que a gente compra no mercado. O segundo é o skimpflation, que na verdade diz respeito à redução da qualidade desses itens. Isso porque as marcas começam a utilizar itens na produção desses itens de mais baixa qualidade, de modo que a durabilidade deles fique menor e você consiga consumir mais vezes ao longo do tempo. E com isso, o preço ele fica o mesmo, mas a qualidade que você recebe, né, o valor desse item, ele acaba sendo menor. Vamos usar de exemplo, para que você entenda o que é o skimpflation, o chocolate, que a gente usou lá no exemplo do shrinkflation. Nesse caso, o chocolate, originalmente, ele era produzido com sementes de cacau. E agora, ele é produzido com ingredientes sabor chocolate. E isso faz uma total diferença para quem está consumindo. Esses fenômenos, eles são formas de mascarar a inflação. E com isso, você, que é consumidor, recebe muitas vezes um produto, ele tem menor quantidade, ele tem menor qualidade e muitas vezes o preço ele pode ser igual ou maior. Mas aí você pode me perguntar, beleza, Léo, eu entendi que existem alguns aspectos que vão além do preço, mas o que de fato isso pode implicar para mim no próximo ano? Essa é uma excelente pergunta. Então eu vou trazer aqui 2 exemplos para a gente entender como a inflação ela pode te impactar já no ano de 2026. Vamos começar pelo reajuste da mensalidade escolar, que segundo os dados do portal da B3, podem sofrer um incremento de até 9,8% no valor. O segundo exemplo são os planos de saúde, que nos últimos 10 anos acumularam uma alta de 400%. Isso é algo muito impressionante. E em 2026 também marca o início prático da reforma tributária de consumo. E a transição, ela começa com a introdução do IVA dual, que é uma unificação dos impostos de consumo no país. Mas o que eu quero que você saia desse vídeo entendendo é que o IPCA, ele nada mais é do que um farol para te guiar com relação à desvalorização do dinheiro que você utiliza. Mas é muito mais importante que você entenda que essa inflação, ela é diferente para cada um. E nessas horas, quem detém esse tipo de conhecimento sai na frente.
Agora, para resumir, eu montei um checklist com os principais pontos que foram abordados nesse vídeo e para que você consiga acompanhar aí no seu dia a dia. Primeiro, monitore os itens que você consome no seu dia a dia. Segundo, fique de olho na qualidade e na quantidade dos produtos que você consome, para que a gente consiga exercitar aqueles exemplos de shrinkflation e de skimpflation. Terceiro, coloque no seu orçamento a possibilidade de reajuste nas contas que você tem maior despesa. E em quarto lugar, sempre busque alternativas e negocie sempre que possível. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que se interessa pelo assunto, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como esse.